Esse é mais um daqueles vídeos que eu vou fazer sem muita edição, já vou pedir desculpa para você então, vou me apresentar também já, caso você não me conheça, eu sou o Gabriel, vou convidar você para se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, não vou incomodar muito você, tá? Só vou colocar vídeo quando eu achar que o assunto é muito relevante, pedir para você comentar também porque ajuda na divulgação desse vídeo e também ajuda para que a gente possa conversar mais sobre isso que está acontecendo, tá? Vamos direto para o assunto, porque o assunto é o vídeo em que o Silvio Santos pergunta para uma criança que está com a mãe, se a criança prefere sexo, dinheiro ou poder. Não vou colocar esse vídeo aqui, porque como eu falei para você, eu não vou editar, e segundo, a monetização aqui no YouTube tá bem complicada para esse tipo de vídeo, para o tipo de vídeo que eu faço, então eu vou evitar para não acontecer isso de perder a monetização. Dependendo do título você perde, aí coloca o conteúdo, fica aparecendo alguma outra coisa, você perde a monetização também, aí tem que mandar para revisar, então vou evitar isso, tá? A questão é que se você der um Google, você encontra esse vídeo muito fácil. O vídeo não gerou muita polêmica, até porque quem assiste hoje Silvio Santos, eu imagino que é quem é extremamente fã do Silvio Santos e continua assistindo mesmo depois dos posicionamentos políticos claros do Silvio Santos, como participar do lado do Bolsonaro no 7 de setembro, ou então, por exemplo, quem assiste ele é justamente esse cara que é eleitor dessa direita, extrema direita que surgiu no Brasil e que é o fã do Bolsonaro, que não se importa com absurdos e aí assiste ainda esse canal. Eu era um que assistia Silvio Santos e depois disso tudo que aconteceu, eu peguei ranço, eu não consigo assistir o programa Silvio Santos. Mas isso que aconteceu, esse vídeo que eu citei pra você, não deu absolutamente nenhum tipo de polêmica com youtubers que são conservadores, youtubers que vivem falando que estão defendendo a família, youtubers que vivem falando que estão protegendo a criança. Você não viu representantes políticos dessa ala que diz que se preocupa muito com criança, que se preocupa muito com a família, que se preocupa muito com o tipo de conteúdo, com o tipo de palavra, com o tipo de coisa que está sendo dita e que pode chegar nos ouvidos da criança. Você não viu absolutamente ninguém dessa ala que eu estou citando falar sobre isso. No momento em que o Felipe Neto resolve falar, isso vira notícia. No momento em que o Felipe Neto diz: olha o que o Silvio Santos disse no programa dele, por incrível que pareça, vira notícia. E eu não quero diminuir o tamanho do Felipe Neto, todo mundo sabe que absolutamente tudo que ele fala no Twitter, ou no YouTube, ou em alguma entrevista, vira notícia. O foco que eu quero chegar aqui é para que você perceba que é para essa ala, para esse nicho de fãs do Bolsonaro, o foco não é o que estão falando para as crianças. O foco não é as coisas que estão fazendo ou que as crianças podem ouvir. O foco é quem está falando. Porque quando o Felipe Neto fala sobre isso que o Silvio Santos falou, vira notícia entre esses que representam teoricamente a defesa da família, a defesa da criança. Ou seja, esses caras estão mais preocupados com o que o Felipe Neto está falando do que com necessariamente o que o Silvio Santos disse. Esse é o foco. Eu queria lembrar você, entre várias fake news e várias polêmicas que alguma desses fãs que ajudaram a compartilhar mentiras, por exemplo, e aí mentiras sobre muita gente, mas eu vou focar no Felipe Neto porque isso é como o que ele fala acaba repercutindo e como essa gente acaba repercutindo só o que essa galera que eles não gostam, o que eles acabam rotulando como impróprios, falam. É só isso que vira notícia. É bom lembrar que existia um livro, por exemplo, do Felipe Neto, que inclusive ficou rodando no Facebook como fake news para dizer, ó, não deixem, vocês pais, não deixem os seus filhos assistir Felipe Neto por causa disso. Era um livro que tinha uma brincadeira dentro que era casa, mata ou trepa, alguma coisa assim. Eu sei que depois ele transformou para casa beija, casa mata ou beija, eu não sei exatamente o que é. Mas a brincadeira era essa, você tem 3 pessoas e você tem que escolher qual que você vai casar, qual que você vai fazer alguma outra coisa e qual que você vai depois que se tornou beijar. Mas essa brincadeira, que era um quadro inclusive no canal do Felipe Neto, foi para um livro.
se transformou num livro e tinha essa brincadeira lá dentro. Você tem a cena, você tem essa imagem onde algum pai pegou uma criança, colocou esse livro na mão dessa criança e a criança tá lá brincando com esse livro onde está escrito casa, mata ou trepa. E aí você começa, olha o que esse criador de conteúdo faz. Olha como ele é inapropriado para as crianças, como você, pai, não pode deixar esse cara pro teu filho assistir. Esse livro, que inclusive o Felipe Neto fez um vídeo explicando que quando foi planejado esse livro, não existia o público infantil no canal dele. Ele ainda falava palavrão nos vídeos e tudo mais, e depois, no processo da produção do livro, já que demora para você até idealizar e produzir, demora um tempo. Nesse tempo começou a surgir o público mais infantil no canal do Felipe Neto por conta do irmão dele, o Lucas Neto. Os vídeos que o Lucas Neto grava, esses vídeos é que tem o foco no público infantil, e aí acabava respingando crianças no Felipe Neto. Mas o foco infantil é Lucas Neto. Inclusive hoje, uma curiosidade para você, o Felipe não grava tantos vídeos assim com o Lucas Neto justamente por essa questão, porque os públicos são diferentes. Mas o foco não é esse. Quando teve esse livro e quando começou a surgir crianças no canal do Felipe Neto, depois esse livro foi solicitado inclusive para mudar. O livro não tinha mais essa palavra. Foi feita uma outra edição para que tirasse essa palavra trepa do livro. E aí foi feita uma nova remessa, inclusive esses livros que tem trepa são pouquíssimos e é até, como o Felipe Neto disse, eu acho, num vídeo, raridade. Ainda assim, dentre essa raridade, teve um pai que pegou e colocou esse livro na mão de uma criança para tirar foto e mostrar, olha, como é inapropriado esse tipo de conteúdo, o que esse cara fala para as crianças. Isso vira polêmica, um monte de pai compartilha, deputados, representantes desse nicho de gente começam a compartilhar, começam a endossar, começam a falar e usar contra. O Felipe Neto, no caso, né? Isso tudo por causa de uma brincadeira que tem na internet há muito tempo e que tem criança que assiste, não exatamente as crianças que essa gente dá a entender que assiste, tá? Porque quando é criança infantil, muito criança mesmo, muito infantil, eles não assistem esse tipo de vídeo. Agora, quando você tem um senhor de quase 80 anos, que é o Silvio Santos, dono de uma emissora, que apoia o presidente, que teoricamente tem essa cartilha, que representa a família, que defende a criança, e chega para uma criança, e depois de colocar umas crianças para desfilar de maiô, sexualizando as crianças, como esse público de pais gosta de falar, esse nicho de pais conservadores e que votam no Bolsonaro, esses fãs do Bolsonaro, ele vai para uma criança e pergunta se ela prefere sexo, dinheiro ou poder. Você vê inclusive as pessoas que estão ali no programa extremamente constrangidas, tá todo mundo com cara de, pelo amor de Deus, alguém para esse homem, alguém tira esse cara do ar, tá? Mas você não vê absolutamente ninguém que representa esse PSL, ninguém que representa essa ideologia do Bolsonaro, ninguém, nenhum criador de conteúdo contestando isso que o cara falou. Agora, quando o Felipe Neto pega e compartilha no Twitter dele, aí você vê criador de conteúdo que defende o governo Bolsonaro falando disso que o Felipe Neto fez e falando disso que o Silvio Santos falou. Porque, de novo, a preocupação desses caras não é o que está sendo dito para uma criança, não é o que está sendo passado para uma criança, mas sim quem está passando. Porque para defender isso que o Silvio Santos falou, que é totalmente inapropriado, totalmente inadequado, você imagina um criador de conteúdo, qualquer um deles que seja, não precisa nem ser progressista, tá? Pode ser só um criador de conteúdo que já tenha criticado o Bolsonaro ou que ele representa alguma vez na vida, falando isso para um tipo de público que nem é infantil, tá? É aquele infanto juvenil que já sabe, já entende essa brincadeira. Você imagina um criador de conteúdo falando isso aqui no YouTube. Você ia ver uma chuva de parlamentar que deveria estar trabalhando, compartilhando isso, movendo esforços e dedos para digitar e compartilhar e twittar, e gente que deveria estar
pelo menos trabalhando na política, mas na verdade fica aqui no YouTube fazendo daily vlog, fazendo videozinho de treta para condenar esse criador de conteúdo e dizer: olha o que esse cara está fazendo, estão destruindo as crianças, estão destruindo a família. Agora, quando é para esses caras olhar para esse senhor por eles mesmo, porque se é isso que eles estão defendendo, se é isso que eles estão preocupados, era isso que eles deveriam estar cuidando, e não o que o Felipe Neto fala. Porque, de novo, a preocupação deles é o que o Felipe Neto está falando. É o que o Felipe Neto está compartilhando. É o que todos os outros que em algum momento criticaram o governo Bolsonaro estão falando ou compartilhando. A preocupação deles não é a criança, a preocupação deles não é a família, a preocupação deles não é nada disso que eles usam como pauta. Absolutamente nada. Desculpa, isso aqui é mais um desabafo do que um vídeo mesmo com algum embasamento, porque na verdade é isso que está acontecendo. O foco é: vamos vigiar as redes sociais de tal criador de conteúdo para pegar e jogar no nosso vídeo do YouTube, atacar ele e acabar com a reputação dele. É isso que estão fazendo. Eu vou deixar 2 vídeos aqui para você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal, primeiro comentário fixado eu vou deixar um link pro Apoia-se, para minhas redes sociais. Eu espero que você cuide melhor quem que você está votando e quem você está assistindo aqui no YouTube, tá? Até um próximo vídeo.